E o programa de hoje também conta com a participação de Jordana Ágata, que já está por aqui nos estúdios. Oi, Jordana, boa tarde, tudo bom? Oi, Jéssica, ótima tarde para você. Boa tarde especial para você que está nos acompanhando aqui no Tom Maior. E a partir de agora, aqui no Tom Maior, nós vamos falar sobre saúde. Ontem, dia 27, foi celebrado o Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doença Falciforme. Essa é uma data importante para quem tem a doença e marca também a luta por melhores condições e mais representatividade. As doenças falciformes são consideradas uma disfunção hereditária mais comum no Brasil, embora 47% da população declaram nunca ter ouvido falar sobre essa doença. Então, para esclarecer mais sobre esse assunto, sobre o que é doença falciforme, nós vamos conversar a partir de agora com a médica hematologista do Hemocentro Goiás, a doutora Maria Amorelli. Doutora Maria, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Doutora Maria, eu queria que a senhora explicasse primeiramente para a gente, para o pessoal que está nos acompanhando aqui no Tom Maior, o que é a doença falciforme, quais são os sintomas. A anemia falciforme, então, é uma anemia genética, hereditária, e que causa sintomas muito graves desde o nascimento. A criança, em geral, precisa de necessidade transfusional, ela precisa de um apoio médico frequente, ela precisa de um acompanhamento, porque ela sofre crises de dores ósseas muito intensas, pode ter um maior risco de infecções e de vários tipos de complicação. Doutora... Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim, a gente está ouvindo perfeitamente. Jordana? Certo. Doutora Maria, eu queria que você esclarecesse para a gente também como que é essa questão do traço falciforme, né? Como que a anemia ela é identificada, o que é isso? O traço falciforme, na verdade, é uma condição de portador da anemia. Ele não é uma doença, ao contrário do que muitas pessoas pensam. O traço falciforme não justifica uma anemia. Ele é simplesmente um traço de portador, significa que você tem a genética da anemia, mas ela é parcial. No seu sangue, o que predomina são as células normais. Então, é importante saber que se tem um traço falciforme, porque se você vier a casar com uma pessoa que também tem o traço falciforme, vocês podem ter um filho com anemia falciforme, que então é uma doença bastante grave, né? Que tem uma série de sequelas e de consequências e que precisa desse acompanhamento, desse tratamento bem de perto. Mas o traço em si, então, não é uma doença, não é uma condição grave. É um achado que hoje em dia normalmente é detectado no teste do pezinho. E, doutora, é verdade que as pessoas que possuem esse traço, elas não podem doar sangue? Não, não é verdade. As pessoas que possuem o traço falciforme estão liberadas para doação de sangue. Apenas alguns tipos de pessoas não podem receber esse sangue. Então, a gente separa, em geral, a gente usa, às vezes, parte, a gente usa as plaquetas, a gente usa o plasma e separa essa parte das hemácias. Mas pode sim estar liberado também, inclusive, a doação de plaquetas por aférese para quem tem o traço falciforme. E como que é feita essa identificação da doença, né? Quais são os principais sintomas e como que a família deve proceder? Acabei de lembrar que a senhora falou que a identificação é feita pelo teste do pezinho, né? Então, como que a família pode lidar com esses sintomas? Sim, então, normalmente o bebê quando nasce já é detectado no teste do pezinho o diagnóstico da anemia falciforme. Nos primeiros meses de vida, em geral, não costumam se apresentar muitos sintomas porque ainda existem uma hemoglobina fetal que passou da mãe, né, que é a hemoglobina intraútero, que é uma espécie de proteção para o bebê. Mas depois dos 6 meses, 1 ano, a gente já começa a ter uns sintomas, que daí podem ser sintomas, então, de infecções frequentes, dessas dores ósseas, que são por crises vasoclusivas. As hemácias falciforme, então, são hemácias que são alteradas, elas não são redondinhas como elas costumam ser. Ela tem esse aspecto de foice, que é um pouco diferente. Então, elas são mais duras, mais rígidas, e elas podem ocluir, entupir
os microvasinhos. Então, microvasos dos ossos causando essas dores ósseas e, às vezes, de outros órgãos causando também outros tipos de sintoma. E, em geral, a criança, desde pequena, precisa de um acompanhamento com o hematologista. Nós temos os centros especializados aqui em Goiânia, o Hemocentro de Goiás é um deles, o Hospital das Clínicas também trata. E a gente precisa de fazer uma série de vitaminas, um acompanhamento muito próximo, a transfusão. A gente já tem alguns medicamentos hoje em dia que são aprovados para o uso e para o tratamento na anemia falciforme, como a hidroxiureia. E, doutora Maria, outro ponto, de que maneira que a anemia falciforme, ela atrapalha no desenvolvimento da criança? Se ela atrapalha, Sim, né? então, sim, ela normalmente atrapalha, assim, as crianças com anemia falciforme, em geral, elas costumam ter um baixo peso, um peso menor, às vezes atingem uma baixa estatura, elas não conseguem atingir o seu alvo genético, né, justamente pela falta de oxigenação que acontece por essa anemia mais grave, mais intensa. Então, com o tratamento adequado, a criança pode vir a crescer mais normalmente, a voltar a ganhar peso, e a gente evitar que ela tenha essas consequências mais graves de deixar a anemia evoluir sem tratamento. Doutora Maria, como é a vida de um paciente que tem anemia falciforme? Muito se fala sobre a expectativa de vida dessas pessoas. Qual é essa expectativa? Então, a expectativa de vida costumava ser muito baixa, justamente por conta dessas complicações muito graves que ocorriam e pela falta de tratamento. Com a evolução da medicina e com os tratamentos mais frequentes, hoje em dia a gente ainda não tem uma estimativa de para quanto ficou agora, mas a expectativa de vida aumentou muito, passou a ficar muito mais próxima da expectativa de vida de pessoas que não têm essa condição, mas isso para as pessoas que têm acesso a esse tratamento adequado. Então, quando a gente consegue fazer as vacinas corretamente, os medicamentos de prevenção, tratar as infecções, evitar essas crises de dor, né? Com esse tratamento multidisciplinar, a gente conseguiu fazer com que a qualidade de vida das pessoas portadoras de anemia falciforme melhorasse muito. E, doutora, quais são essas complicações que a anemia falciforme pode trazer? Também o tratamento, ele envolve só medicamentos ou precisa, em algum momento, fazer transfusões de sangue? Sim, as transfusões de sangue são sempre necessárias, mesmo com o tratamento. A maioria dos pacientes acaba precisando, normalmente, de uma transfusão ou outra. E o tratamento ele é baseado, então, da gente repor o ácido fólico, que é a vitamina que a gente usa para produzir o sangue na fábrica do sangue, na medula óssea. Se baseia no uso da criança dos antibióticos profiláticos para prevenir as infecções. A criança tem que usar o Benvê oral. A gente tem que fazer as vacinas com mais frequência e mais regularidade no paciente, então, com anemia falciforme. Esse tratamento, então, com a hidroxiureia e as transfusões, que são o principal. Além disso, tem uma série de exames que a gente precisa fazer para estar sempre monitorando como está a condição dos rins, a condição cardíaca, de outras complicações que são possíveis de acontecer. Com a expectativa de vida era baixa, a senhora mesma disse que houve um avanço, né, da medicina. Então, a gente tem falado muito sobre tratamento da pessoa que tem a anemia falciforme. Há cura para essa doença? Não, infelizmente ainda não é cura. É uma doença genética ainda sem essa possibilidade de cura. Existem alguns tratamentos mais inovadores, eles começaram a indicar o transplante de medula óssea para alguns pacientes com anemia falciforme, mas são casos bastante isolados, casos em que a doença tem uma gravidade muito grande, porque o transplante também tem uma mortalidade no transplante que é muito alta. Então, a possibilidade de se curar a anemia falciforme seria somente com o transplante, em que a gente colocaria, então, células-tronco de uma pessoa saudável. Mas isso é exceção e as indicações ainda são muito específicas hoje em dia. E, doutora, os pacientes que têm anemia falciforme, é verdade que eles também devem ingerir mais líquidos? Eles também têm alguma restrição alimentar por conta dessa doença? Sim, é verdade. É muito importante e é essencial para esses pacientes que eles mantenham, então, muito hidratados.
quando o sangue ele começa a ficar muito concentrado pela falta de líquido, a gente pode aumentar, então, essas crises que a gente chama de crises álgicas ou crises de dor, né? Essas hemácias, então, que tem esse aspecto de foice, quando o sangue está muito desidratado, eles podem, então, aumentar o risco deles entupirem, né? Deles fazerem essas microtromboses. Então, é essencial que o paciente se mantenha bem hidratado, que ele faça repouso, né? Que ele evite, então, esse excesso de exercício ou de estresse, de excesso de peso, de esforço físico, para evitar, então, essas crises. E na alimentação, é bastante importante colocar, então, as folhas verdes, os alimentos ricos em ácido fólico, que é essa vitamina que é necessária para a produção de sangue. E é importante também que eles tirem o excesso de ferro, porque, ao contrário do que se pensa, apesar de ser uma anemia, esses pacientes costumam ter o ferro em excesso no organismo, pelas transfusões que eles recebem e pela própria absorção do intestino. Então, a gente tem que evitar o excesso de ferro. Então, a gente tira o excesso de carne vermelha para diminuir essa absorção. Estamos conversando com a médica hematologista do Hemocentro de Goiás, Maria Amorelli, né, para você que nos acompanha na Sagres TV, no youtube.com/Sagres TV e também na Rádio Sagres 730. Doutora Maria, quando a gente fala de doenças falciformes, a gente fala especificamente da anemia falciforme ou há outras doenças também que é com esse nome, né, que também tem essa questão da hemácia? Sim, na verdade, as doenças falciformes, elas são um grupo de hemoglobinopatias, né, ou doenças genéticas. Então, a doença falciforme clássica seria aquela em que a gente chama de SS, em que o paciente tem, a maior parte do sangue, essa hemoglobina S, que é essa hemoglobina falciforme. Mas outros tipos de alterações genéticas, de hemoglobinopatias genéticas, também são consideradas doença falciforme. Existe a hemoglobina C, que também é associada à hemoglobina S, faz uma doença falciforme. Ela tem um quadro normalmente um pouco mais leve, um pouco menos agressivo do que o paciente tem a doença SS. A gente pode ter associação de uma outra anemia genética que a gente chama de talassemia, que também é comum no Brasil pela herança do Mediterrâneo. E os pacientes que têm, então, uma S-beta-talassemia, né, que é a associação da talassemia com a anemia falciforme, também tem um quadro que é chamado, está dentro desse espectro falciforme, e não é exatamente a mesma coisa, mas se comporta muito parecido, da mesma maneira. São também doenças graves. Doutora Maria, como a gente está vivendo a pandemia do coronavírus, me surgiu uma dúvida aqui. Pessoas que são portadoras da anemia falciforme, isso de alguma maneira pode ser um fator de risco para a Covid? Sim, em geral, os pacientes com anemia falciforme costumam ter uma deficiência na imunidade, né? Então, por isso, por eles terem mais risco de infecções, né, e terem essa maior fragilidade pulmonar, pela dificuldade circulatória, isso foi, desde o início da pandemia, uma grande preocupação. Mas, apesar disso, e apesar deles entrarem no grupo de risco, e nós não temos muitas informações até o momento, mas os dados que a gente conseguiu levantar, dos grupos de hematologistas brasileiros e do mundo, é que aparentemente esses pacientes não tiveram um risco muito maior do que a população geral. Eles, em geral, foram bem, têm passado bem da pandemia, mas claramente é uma população que precisa sim se proteger mais e precisa manter o isolamento, manter as medidas de precaução. Doutora Maria, quando a gente fala de representatividade, a Jéssica trouxe um dado aqui no início da nossa entrevista, que 47% da população não conhecia, nunca tinha ouvido falar sobre a doença, né? Quando a gente fala de representatividade, quais são os pontos que a nossa sociedade, que a população do Brasil, ela deve melhorar para entender melhor sobre essa doença? Eu acho que é importante que a população conheça, até para a gente entender, a gente se solidarizar, a gente ajudar. É importante que a gente faça o aconselhamento, uma coisa que não se faz muito no Brasil, é esse aconselhamento genético. Então, os portadores de anemia falciforme, eles têm que passar por um aconselhamento genético para eles entenderem o risco que eles têm de ter uma criança com a mesma doença, o risco de passar a doença genética para frente. E as pessoas que vão conviver, entender que são pessoas que precisam de cuidados especiais,
que vão ter crises de dor mais frequente, que vão precisar de um apoio tanto da família como em geral, um apoio médico e multidisciplinar. Doutora Maria, nós já estamos caminhando aqui para o final da nossa entrevista e para finalizar eu queria que a senhora falasse quais são as suas recomendações para lidar com a anemia falciforme. A minha recomendação é que, principalmente para os pacientes, é um alerta, a gente vive aqui puxando a orelha dos nossos pacientes aqui no Hemocentro, que eles sejam regulares nas consultas, que eles compareçam, façam os exames. Então, quem tem anemia e ainda não foi diagnosticado, que seja encaminhado, então, ou para o Hemocentro ou para o HC, para se manter nesse tratamento, porque o que a gente pode fazer para prevenir as complicações graves é estar em dia com os exames, estar em dia com os medicamentos. Com isso, a gente consegue obter uma qualidade de vida muito melhor. Com isso, a gente conseguiu, então, aumentar a expectativa de vida desses pacientes, mas a gente precisa que tenha a colaboração do paciente, que ele compareça, que ele faça com regularidade o seu tratamento e a sua consulta. Conversamos então com a médica hematologista do Hemocentro Goiás, a doutora Maria Amorelli. Doutora Maria, muito obrigada pela sua participação aqui no Tom Maior. Seja sempre bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Até mais. Jordana Ágata, muito obrigada também pela sua participação. Até amanhã. Até amanhã, Jéssica Dias. Grande abraço para você. Grande abraço também para quem está nos acompanhando aqui no Tom Maior. Tem mais informações, você pode continuar com a Jéssica. É isso aí, gente. A íntegra dessa entrevista sobre a anemia falciforme você confere daqui a pouquinho no sagresonline.com.br.